Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Os versos 1 e 2. Hoje nós iniciaremos uma nova série expositiva e na carta aos Colossenses nós aprenderemos nos próximos domingos a respeito do conteúdo dessa carta. E hoje nós teremos uma exposição inicial, contextualizando a mensagem da carta e também trazendo as exposições dos primeiros 2 versículos. Colossenses capítulo 1, os versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida, e nós iniciaremos, ó Pai, a partir de hoje, com a bênção do Senhor, uma nova exposição nos cultos. Agora, ó Pai, na carta aos Colossenses, nos ensine, ó Pai, o conteúdo desta carta. Esta mensagem, ó Pai, que foi inspirada pelo Senhor através do apóstolo Paulo, para aquela igreja ali e outras igrejas da região. Uma mensagem, ó Pai, belíssima, importante e completamente necessária também para a igreja do século 21. Carta que falou ao coração do teu santo povo no decorrer de todos os séculos anteriores, carta que continua falando ao nosso coração e ainda continuará até a volta do nosso Redentor. Pai, que essas exposições sejam de acordo com a tua palavra, fiéis ao ensino da tua palavra, para que o nome do Senhor seja honrado, a fim de que, ó Pai, eu não venha a dizer de púlpito o que o Senhor não disse, trazendo males terríveis para a igreja. Mas também, ó Pai, não permita que eu esconda o conteúdo que o Senhor apresentou para o bem da tua igreja. Ó Deus eterno, tem misericórdia de mim, que eu seja fiel à exposição, não só hoje, mas nas demais, em nome de Cristo. Fale profundamente ao nosso coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, e que os meus irmãos aqui presentes e os nossos amigos sejam alvos da ministração do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor possa falar a cada um em nome de Cristo. Amém. Irmãos, C.S. Lewis escreveu vários livros, e um dos livros que ele escreveu é um livro chamado Cartas do Inferno. E nesse livro, Cartas do Inferno, Lewis, ele imaginou um demônio chamado Morcegão, enviando uma carta, um memorando, para o seu aprendiz de demônio, que se chamava Cupim. E havia uma preocupação deste demônio morcegão, porque Cupim era um demônio que estava na responsabilidade de um homem cristão. Ele estava na responsabilidade de influenciar negativamente um homem cristão, e Morcegão percebia que aquele homem, ele era muito apegado ao conhecimento bíblico, e Cupim tinha que fazer alguma coisa
para não permitir que aquele homem continuasse apegado ao conhecimento das Escrituras. E aí, na carta, que é um pouco maior do que eu vou ler aqui, esse morcegão ele escreve da seguinte forma, abre aspas: meu caro Cupim, o verdadeiro problema a respeito do grupo com o qual o seu paciente convive é que ele é meramente cristão, ou seja, ele só é cristão. Todos têm, é claro, interesses individuais, mas o laço que os une é o cristianismo. O nosso alvo, se chegam ao ponto de se tornarem cristãos, é mantê-los em um estado de espírito ao qual chamamos de cristianismo e. Você sabe, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova corrente psicológica, cristianismo e a nova ordem, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica e assim por diante. Se não podemos impedi-los de serem cristãos, então que o sejam com certos qualificativos. Substitua a fé por alguma moda que tenha um colorido cristão. O inimigo, aqui o inimigo é Deus, gosta de simplicidade. Diante de qualquer decisão, ele quer, a meu ver, que os homens façam as simples perguntas: é correto? É prudente? É possível? Porém, se fizermos com que os homens perguntem: está de acordo com o andamento geral de nosso tempo? É progressista ou revolucionário? A história está caminhando nessa direção? Eles negligenciarão as perguntas realmente importantes. O autor desta carta, o autor desse livro, na verdade, Cartas do Inferno, é aquele que escreveu um livro que é muito conhecido no cenário cristão, não só brasileiro como mundial, que é Cristianismo Puro e Simples. E Lewis escreve este livro, Cartas do Inferno, depois de escrever o livro Cristianismo Puro e Simples. E através desse livro ele está dizendo o seguinte: tudo que o diabo não quer é que os cristãos permaneçam no cristianismo puro e simples. Ele pretende que os cristãos tornem o cristianismo uma espécie de árvore de Natal, e ali você coloca tudo quanto é tipo de enfeite. E o cristianismo então se torna uma fé cheia de adereços. Por isso que ele diz aqui cristianismo e. Cristianismo isso, cristianismo aquilo, cristianismo e aquilo outro. O cristianismo puro, irmãos, ele não precisa de embelezamento. Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 3, ele disse: pelo seu divino poder, ou seja, pelo poder de Cristo, Deus nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E esse todas as coisas não é todas as coisas de modo simples. Você já viu aquela brincadeira que alguns fazem assim, que algumas palavras do vocabulário feminino são diferentes do vocabulário masculino? Quando o homem diz, por exemplo, eu nunca fui em tal lugar, é porque de fato ele nunca foi. Mas quando a mulher diz assim, você nunca me leva para sair, não significa que ele nunca tenha levado para sair. Então, todas as coisas aqui não é assim, todas as coisas entre aspas, tem algumas coisas não. Algumas coisas Cristo não tem competência. Há algumas áreas na vida do homem, na sociedade, que Deus não tem o poder, por intermédio de Cristo, de agir. É como se a obra de Cristo Jesus ela fosse resumida a um caráter religioso dentro dos portões, do lado de dentro dos portões.
e que a obra de Cristo Jesus, ela não tem qualquer relação com a vida como um todo. Só que, como cristãos, irmãos, nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa vida nesse mundo em Cristo Jesus. Obviamente que eu não estou aqui dizendo que Cristo Jesus, à luz das Escrituras, te ensina como construir uma casa, ou como construir a terceira ponte. É óbvio que, à luz das Escrituras, Jesus não vai ensinar os homens como fazer uma cirurgia cardíaca, mas tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, tudo aquilo que diz respeito à nossa caminhada nesse mundo de modo moral, étnico, tudo aquilo que nós precisamos para viver, nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos tudo. Quando Jesus, irmãos, completou a sua obra redentora lá no Calvário, ele exclamou: está consumado. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa piedade, está tudo em Cristo Jesus. Nele nós temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para cada situação da vida. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Através de uma única oferta, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. E nós somos perfeitos em Cristo Jesus. E se nós somos perfeitos em Cristo Jesus, alguém poderia acrescentar alguma coisa? Alguma ideologia, alguma filosofia, algo dos nossos teóricos poderia acrescentar? Veja o que disse John MacArthur, abre aspas: muitos cristãos têm tacitamente anuído ao conceito de que nossas riquezas em Cristo simplesmente não são adequadas para satisfazer as reais necessidades das pessoas. Fecha aspas. John MacArthur ele está dizendo o seguinte, que muitos crentes acreditam que determinadas circunstâncias que nós enfrentamos em nossa caminhada nesse mundo, Cristo não é suficiente. Nós precisamos de ajuda de algum tipo de profissional. Eu peço licença à minha esposa. Eu me lembro que quando eu estava naquela labuta toda que vocês acompanharam, algumas pessoas me ligavam e diziam assim: você está sendo acompanhado? E eu disse: estou. Mas eu estou querendo dizer assim: você está sendo acompanhado por algum profissional? E eu disse: não. Os pastores estão me acompanhando. Não, mas você precisa recorrer a apoio profissional. Porque há aquela mentalidade de que certas coisas a Bíblia não tem competência para resolver. A mensagem da carta aos Colossenses, irmãos, ela é necessária para a igreja evangélica brasileira, porque nós percebemos algumas marcas desta igreja que são confrontadas, inclusive, pelo conteúdo de Colossenses. Em primeiro lugar, o evangelicalismo brasileiro, e não só brasileiro, como mundial, ele está fascinado com a psicoterapia. Distúrbios emocionais e psicológicos que supostamente requerem análise prolongada têm se tornado a moda. As pessoas são a cada dia rotuladas. E aqueles que são adeptos do aconselhamento bíblico, onde a Escritura é suficiente para tratar o problema da alma, são taxados como ingênuos, ou como tolos. Coitado, ele ainda não entendeu que há certas áreas da vida que precisam de acompanhamento profissional.
E pastores que trabalham em aconselhamento bíblico são tidos como gente que ainda não chegou num nível de maturidade capaz de dizer que até aqui a Bíblia resolve, daqui para lá não. Daqui para lá tem que ter algum profissional resolvendo. Veja o que disse John MacArthur, abre aspas: os crentes têm em Cristo tudo o que precisam para enfrentar qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade com as quais possam se deparar nessa vida. Um outro problema também da igreja brasileira é que a igreja brasileira ela possui vários cristos. Cada denominação e cada grupo evangélico possui uma interpretação subjetiva e parcial de Jesus e da sua palavra. E nós vivemos numa espécie de neomisticismo, onde o que importa não é o que a Bíblia diz, o que importa é o que ela diz para mim. Não importa aquilo que a Escritura de fato diz, o que importa é o que eu entendo dela. Então as pessoas têm vivido um cristianismo cada vez mais subjetivista, individual, pessoal. E elas podem chegar ao ponto de ouvir um sermão por 40 minutos e no final, não, eu não penso assim. Então o eu não penso assim é mais importante do que o que a Bíblia diz. A igreja evangélica brasileira também, irmãos, tem se tornado cada vez mais pragmática. A onda da vez é ser relevante. A igreja precisa ser relevante. E muitas das vezes se faz coisas e buscam métodos para crescimento de igreja, mesmo que estes métodos não tenham amparo nas Escrituras. Eu não conheço todos os programas chamado de revitalização de igreja, eu não conheço todos os cursos que existem sobre revitalização da igreja, mas os cursos que eu já vi até hoje sobre revitalização da igreja são extremamente pragmáticos. O que nós precisamos fazer para revitalizar a igreja? E aí é uma série de ações que a liderança da igreja tem que realizar. Não, nós precisamos fazer uma leitura do bairro, nós precisamos ver qual que é a mensagem que se encaixa para a realidade de Paú, como que a gente vai fazer, quais são os mecanismos, quais são os métodos, para onde a gente vai, qual é o caminho. E aí se coloca a metodologia acima do evangelho. E no final das coisas, o que dá resultado, o que traz resultado, não é a pregação, o ensino das Escrituras, é o método utilizado. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas a metodologia A, B ou C, ela funcionou muito bem. Mas a gente precisa se lembrar que Deus não abençoa métodos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ah, mas se nós realizarmos o evangelismo A, B ou C, vai funcionar. Vai funcionar se Deus quiser que funcione. Não é a metodologia, não é a maneira, não é a linguagem. E aí nós queremos então estudar uma série de mecanismos, até mesmo que são oriundos do mundo empresarial, para ver se a gente consegue dar um solavanco na igreja, sabe? Só que quem dá o solavanco na igreja é o Espírito Santo, e esse não está preso a um método. Os crentes de Colossos, irmãos, e de todas as demais igrejas do passado, do presente e do futuro, eles precisam compreender que tudo que eu e você precisamos está em Cristo Jesus. Tem uma história muito interessante de um pastor que foi convidado para pregar numa igreja de uma outra cidade.
e ele, na verdade, uma conferência. E ele ficou hospedado na casa de um irmão. E ele passava o dia naquela conferência e só chegava em casa tarde da noite. E aí ele combinou com o dono da casa e disse o seguinte: olha, eu vou para essa conferência e eu vou demorar. E o senhor, então, por favor, me espere, ou então, quando eu bater na porta num determinado horário, não se assuste, sou eu que estou querendo entrar. Combinaram e foram, e ele foi para a conferência, passou o dia todo na conferência, participou dela. Quando chegou a noite, aquele senhor chegou, viu a luz acesa e começou a bater na porta, e começou a chamar o pessoal, e estava um dia muito frio, nevando, e ele do lado de fora, sofrendo com aquele frio, e ele está chamando o senhor, e nada do senhor atender a porta, e ele está chamando, e foi para a janela, e está batendo, e ninguém atendia. Aí ele pensou: eu vou na casa do vizinho, vou ver se eu consigo um telefone para ligar para ele. Só que ele pensou: é tarde da noite, como que eu vou bater na casa dos outros? Aí o pessoal vai ficar assustado, vai até chamar a polícia. E aí eu sei que naquela situação toda ele não sabia como fazer, e ele pensou: vou sair pelas ruas e vou encontrar algum telefone público. E ele então, saindo pelas ruas, ele viu um hotel e falou assim: eu vou lá naquele hotel, e lá eles têm telefone, eles vão me deixar ligar para a casa daquele senhor. E eu sei que no meio do caminho aquele homem tomou um escorregão na neve, caiu, se machucou e ficou todo molhado, porque tinha uma poça, e ele então ficou todo sujo. E ele chegou naquele hotel e ele disse para o recepcionista: você me empresta o telefone para eu fazer uma ligação, porque eu estou na casa de um senhor, mas é tarde da noite, ele não está me atendendo, e eu preciso entrar em contato com ele para dizer que eu cheguei, e para ele abrir a porta da casa para mim, está muito frio. E aquele homem então permitiu que ele pegasse o telefone e ligasse para aquela casa. E então, quando aquele homem liga, o senhor atende do outro lado, com aquela voz rouca de sono, e ele diz: meu senhor, sou eu, o pastor fulano de tal. Eu estou batendo na porta da casa do senhor já tem muito tempo, e agora eu estou a muitos metros de distância da casa do senhor, e o senhor não abriu, e eu tive que procurar algum telefone para poder ligar, e eu caí, eu estou machucado e todo ensopado, tem como o senhor vir me buscar? E aquele senhor disse o seguinte: pastor, eu lhe dei uma cópia da chave, ela está no seu paletó. Ele havia se esquecido que tinha levado uma cópia da chave. O que essa história tem a ver conosco? Nós temos tudo o que precisamos para a nossa vida nesse mundo. Está aqui dentro do bolso. Cristo. Só que a gente quer procurar do lado de fora. Está aqui. E a gente não quer, a gente não confia, a gente não descansa. Irmãos, a carta aos Colossenses é para falar sobre isso. Nós temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Jesus é a solução para todos os problemas. E assim como esta carta foi necessária e importante para a igreja em Colossos, ela também é para a igreja hoje. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses para combater a chamada heresia colossense, que era uma mistura de legalismo, misticismo, ascetismo e gnosticismos. E a gente vai trabalhar sobre cada um dessas vertentes, cada uma dessas vertentes no decorrer da exposição da carta. Mas era uma mistura, era um sincretismo religioso, porque Colossos era uma cidade extremamente influenciada por vários grupos ligados à filosofia, grupos ligados ao judaísmo, grupos ligados a religiões pagãs. Então, esta mistura de crenças gerou a chamada heresia colossense, que é um pedacinho de cada lugar.
E esta heresia estava penetrando a igreja em Colossos, e aí Epáfras, que era o pastor e fundador daquela igreja, Epáfras possivelmente ouviu a pregação do evangelho por boca de Paulo, lá em Éfeso, conforme nós podemos ver lá em Atos capítulo 19, e ele voltou para a sua cidade, Colossos, e decidiu pregar o evangelho lá e plantar uma igreja. E de fato isso acontece. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que não foi ele que plantou. Ele sequer conhecia aqueles crentes, a não ser Epáfras, que era um colega de ministério de Paulo. Então Epáfras começa a perceber que a membresia da igreja de Colossos estava sendo influenciada pela heresia colossense. Então ele viaja, vai para Roma, quando Paulo estava preso, na sua primeira prisão, conforme nós podemos ver lá em Atos capítulo 28. Quando Epáfras chega na prisão, ele diz para Paulo: Paulo, a igreja em Colossos está sendo influenciada por vários ensinos que não têm amparo na palavra de Deus. Aí Paulo escreve a carta aos Colossenses. É uma das cartas da prisão. Paulo escreveu Efésios, Filemão, Colossenses e possivelmente Filipenses, quando ele estava preso. Então ele escreve para aquela igreja, dizendo para eles: meus queridos irmãos, tudo que vocês precisam está em Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Então o tema da carta, para trazer consolo, conforto, exortação e disciplina para aquela igreja, é: Cristo é suficiente na vida do cristão. Cristo é suficiente não só para salvar, mas também Ele é suficiente para santificar. E por meio de Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Aí eu gostaria que você, junto comigo, fizesse uma viagem rápida, uma viagem panorâmica no conteúdo da carta. Mantenha a sua Bíblia aberta e perceba que nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele faz a sua introdução, mostrando para quem ele está escrevendo, e quem são aquelas pessoas, e quem ele é, e qual é o seu companheiro, no caso aqui Timóteo. Depois dos versos 3 até o verso 8, o apóstolo Paulo louva a Deus porque ele via naquela igreja, de acordo com a palavra de Epáfras, de acordo com o anúncio de Epáfras, ele via as 3 bases do cristianismo: fé, esperança e amor. Ele percebia isso na vida daqueles crentes. Depois, a partir do verso 9, ele então suplica, ele ora ao Senhor pela vida daqueles crentes, para que eles vivessem a piedade cristã conforme a Escritura. A partir do versículo 15 do capítulo 1 até o verso 17, Paulo diz que Cristo está acima de tudo. Depois, a partir do verso 18 até o verso 20, ele diz que Cristo é superior e ele governa a igreja. Dos versos 21 ao 23, ele fala que nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. E nos versos 24 a 29, ele diz que ele, Paulo, tem o ministério de proclamação do evangelho aos gentios, do qual muitos daqueles que residiam ali em Colossos e eram membros daquela igreja eram gentios. Aí no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, ele diz que nós temos uma riqueza incrível em Cristo Jesus. Os versos 6 e 7, ele diz que nós precisamos crescer cada dia mais em Cristo. Os versos 8 a 10 do capítulo 2, ele diz que Cristo é superior às filosofias. Nos versos 10 a 15, ele diz que Cristo é superior ao legalismo. Depois, dos versos 16 a 23, ele diz que as pessoas não podem ser intimidadas a viver um estilo de vida influenciado pelo moralismo e pelo legalismo. Aí no capítulo 3, Paulo começa com a sua parte prática, que faz parte inclusive do seu estilo de escrita. No capítulo 3, ele diz nos versos 1 a 4 que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nós estamos agora em Cristo, nós temos uma nova vida. E aí, a partir do verso 5 do capítulo 3 até o verso 11, Paulo diz que nós precisamos, dia após dia, assumir essa nova natureza que nós temos em Cristo.
Depois, a partir do verso 12 até o verso 17, ele diz que nós precisamos viver como eleitos. Depois, nos versos 18 e 19, Paulo fala que cristãos que foram transformados têm um casamento conforme a palavra de Deus. Depois, os versos 20 e 21, ele diz que cristãos que foram transformados, pessoas que foram transformadas, elas têm uma família conforme os padrões da palavra de Deus. Aí depois, a partir do versículo 22 do capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 4, Paulo fala que nós somos servos em serviço para a glória de Deus, e isso no relacionamento também fora de casa, aqui no âmbito profissional. Depois, no capítulo 4, versos 2 ao versículo 6, Paulo diz que nós precisamos ter uma vida sábia, uma vida regida pela palavra de Deus, onde nós vivemos, falamos, enxergamos, ouvimos de acordo com a palavra de Deus. E aí, a partir do verso 7 até o final, que é o versículo 18, Paulo diz que o ministério cristão não é o ministério de um, mas é o ministério de vários, que são cooperadores e que glorificam a Deus nessa cooperação. Mas eu gostaria de focar com os irmãos nos versos 1 e 2, de modo bem breve, até mesmo pelo conteúdo da sua mensagem. Os versos 1 e 2, nós temos aqui a introdução da carta, e Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Perceba que Paulo deixa muito claro, mais uma vez, que ele não é apóstolo de Cristo porque ele quis ser apóstolo. Paulo não se auto-intitulou apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Deus. As pessoas não decidem se elas serão líderes na igreja. As pessoas não decidem se elas serão pastores. É Deus que chama. E aqueles que não são chamados por Deus são falsos. Por isso que hoje nós temos aí pelo Brasil e mundo afora um monte de falsos apóstolos. Homens que não foram chamados por Cristo Jesus, até porque todos os apóstolos que foram chamados por Cristo são aqueles que viveram no período em que Cristo caminhou nessa terra. Os demais não são apóstolos. Tanto é que perceba aí que no versículo 1 ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Sabe quem era Timóteo? Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. E ele não chama Timóteo de apóstolo. Por quê? Porque Timóteo não era. Timóteo era pastor. Quem eram os apóstolos? Aqueles que caminharam com Jesus. Aqueles que viram o Cristo glorificado. E Paulo fala lá em Coríntios que ele é um apóstolo fora de tempo. Porque Cristo se revelou a ele a caminho de Damasco. Ele é a exceção à regra. Os demais são aqueles que caminharam com Jesus, foram instruídos por Jesus durante o seu ministério terreno e depois viram ele ressuscitado dos mortos. Paulo então tem a ajuda de Timóteo para escrever essa carta. E ele então vai lançar os fundamentos através desta carta e tantas outras cartas. Irmãos, nós não temos apóstolos hoje, mas nós temos a fé apostólica registrada. Nós, como igreja, estamos fundamentados, a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular. Então, por mais que nós não tenhamos apóstolos em nossos dias, nós temos a fé apostólica, o legado apostólico, que é a palavra de Deus. Aí ele diz no verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Santos aqui não é porque eles nunca pecaram. Santos é uma palavra que diz respeito àqueles que foram separados por Deus para a salvação. Aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Então, aqui não é uma questão de como eles viviam, mas aqui é uma questão de posicionamento. Eles eram posicionados como aqueles que foram separados por Deus,
são aqueles que foram alvos da graça e da misericórdia de Deus. E lá em Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós somos santos, separados para vivermos em santidade. Santos devem viver em santidade. Santos devem viver piedosamente. Santos devem viver de acordo com a palavra de Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo escreve esta carta a estes que são santos, mas para corrigi-los, porque eles não estavam vivendo em santidade. Arthur, como assim? Você disse agora há pouco que dos versos 3 a 8, Paulo disse que as 3 características, fé, esperança e amor, estavam presentes na vida daqueles crentes. E como assim eles não estavam vivendo em santidade? Não estavam vivendo em santidade porque estavam aderindo a outras coisas além de Cristo. Eles estavam revelando na prática que Cristo não é suficiente. E Paulo então tem que puxar a orelha. Paulo tem que corrigir. Pastores que são fiéis à Escritura corrigem a igreja. Não porque a gente quer manter a igreja dentro de um quadradinho, sabe, rebanhozinho. Não, é porque nós precisamos mostrar para a igreja que há uma verdade que precisa ser vivida. Então, de vez em quando, o sermão vai puxar a orelha da gente. E é importante que puxe, para que nós que somos santos, vivamos em santidade. Santos e fiéis, fiéis porque eles preservavam a sua fé em Cristo Jesus, mas eles estavam somando Cristo a outras coisas, e é por isso que Paulo tem que dizer, gente, vocês creem em Jesus, vocês amam Jesus, vocês amam a fé apostólica, vocês abraçaram Cristo, vocês entenderam o Evangelho, mas gente, vocês estão demonstrando imaturidade espiritual ao ouvirem o ensino dos falsos mestres que estão ensinando outras coisas além de Cristo. E com isso, irmãos, nós aprendemos que a nossa identidade cristã é em Cristo. Nós somos chamados para nos parecermos com Cristo. A nossa identidade é Cristo. Paulo não disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha identidade é ser um pequeno Cristo. A minha identidade é demonstrar nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, que Cristo vive em mim e de que eu tenho as características de Cristo. E aí Paulo diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Irmãos, Colossos era uma cidade pouco expressiva naquele período, diferentemente de Éfeso, que era uma cidade muito populosa e muito influente na época. Era uma cidade grande. Paulo está escrevendo para uma igreja que está localizada numa cidade não expressiva. Uma cidade... Então nós estamos pensando aqui, trazendo para o nosso portuguesão, ele está escrevendo para uma igreja periférica, para uma igreja do interior, mas demonstrando tanto apreço por aquela igreja, como ele tinha apreço pela igreja de Éfeso. Paulo não tratava os da capital diferente dos do interior. Ele via que tanto os crentes da capital quanto os crentes do interior são crentes em Cristo Jesus e devem ser exortados, orientados, disciplinados e ensinados do mesmo jeito. Ele não faz acepção de pessoas. E aí ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai. Graça e paz, uma saudação marcante no apóstolo Paulo,
que está em harmonia com tudo aquilo que ele vai tratar no decorrer da carta. Todos aqueles que foram alvos da graça de Deus, foram transformados pelo Senhor, estão guardados em Cristo Jesus, que foi o que nós vimos nas exposições em Judas. Então, quando nós ouvimos de Paulo graça e paz, automaticamente como cristãos, nós identificamos o fato de que um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Esta graça nos alcançou, nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós não merecíamos, porque nós não merecíamos a salvação é por graça, é por misericórdia, e um dia Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e decidiu nos redimir através de Cristo Jesus, e esta paz é a paz que nós temos em Cristo Jesus, porque lá em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, ou seja, nós temos relacionamento com Deus. A relação com Deus, perdida lá no Éden, ela pode ser reconstruída, restituída e restaurada através de Cristo Jesus. Então Paulo diz: meus irmãos em Colossos, graça e paz. A graça que os alcançou e a paz que fez com que vocês tivessem relacionamento novamente com o Criador. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus não estão em paz. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus não foram ainda alcançados pela graça. Todos aqueles que ainda não estão em Jesus não são santos e fiéis, porque santos e fiéis são aqueles que abraçaram o Evangelho e foram transformados pelo poder de Cristo. Eu gostaria de caminhar para a conclusão, dizendo que, irmãos, que no decorrer desta carta, nós trataremos de doutrinas elementares, que são conhecidas por todos nós. Durante as exposições da carta aos Colossenses, nós vamos chover no molhado. Nós vamos falar aquilo que vocês sabem. Nós vamos contar a história da chave que está no seu bolso e que muitas vezes você não usa. Nós vamos falar do Cristo que já reside no seu coração e que você não usa, não usufrui, e vai procurar recursos, saídas, soluções fora dele. Ele está ali, ele é suficiente para te ajudar nessa batalha, nessa luta, nessa angústia, nessa provação, nessa tribulação, nesse momento difícil. Ele está ali para te dar direcionamento para a sua caminhada, ele está ali para te dar direção nas decisões que você precisa tomar, ele está ali para dirigir a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua relação com os seus irmãos. Ele está ali para nos dar direcionamento para a igreja, em como nós devemos viver o Evangelho, como a igreja deve cultuá-lo, como a igreja deve servi-lo, mas nós então deixamos a chave de lado para buscar em outras coisas, buscar em métodos, buscar em filosofias, buscar em ideologias, buscar nas psicologias, tudo aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Então, irmãos, a carta aos Colossenses, ela é um antídoto contra aqueles que pensam que a salvação é adquirida por meio da união entre fé em Cristo e alguma outra coisa. Ou seja, eu tenho que acreditar em Jesus, mas eu preciso fazer isso e aquilo. Eu tenho que acreditar em Jesus, mas eu também tenho que ser assim assado. Não, aqui nós aprenderemos que Cristo é suficiente para me salvar. A carta aos Colossenses, irmãos, ela também é um antídoto
contra aqueles que buscam direção nas psicologias dos nossos dias. E a carta aos Colossenses vai dizer: tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Pega a chave e usa. A carta aos Colossenses é um antídoto contra aqueles que vivem um cristianismo subjetivo, que querem viver o cristianismo do seu jeito, do seu gosto, que querem fazer da Bíblia uma colcha de retalhos, que querem costurar a fé cristã e produzi-la ao seu gosto. A carta aos Colossenses será um antídoto para nos dizer que nós precisamos abraçar a fé apostólica como um todo, entendendo que a fé apostólica ela é histórica. A carta aos Colossenses também é um antídoto contra aqueles que desconfiam do poder do Evangelho, daqueles que desconfiam que somente a pregação do Evangelho é suficiente para salvar o pecador. Não adianta pregar o Evangelho, não adianta ensinar o Evangelho, a gente tem que ter uma metodologia para pregar o Evangelho, a gente tem que ter uma metodologia para ensinar a palavra. Não, a carta aos Colossenses vai dizer para mim e para você que o Evangelho é poderoso para salvar. E a carta aos Colossenses é um antídoto contra aqueles que se rendem ao legalismo e ao moralismo. Aqueles que querem viver um cristianismo cheio de regras, cheio de pode e não pode. E a carta aos Colossenses vai dizer: Cristo é suficiente para a sua e para a minha santificação.